Fala sócio, tudo bem? Lembra que no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre a carteira de investimento? Eu falei para vocês que eu peguei todos os dados de investimento que eu tenho, né, dos últimos tempos, aquilo que eu consegui localizar e coloquei lá no Status Invest para a gente poder ver como é que teria sido a carteira desde o início até agora, né? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho mais como é que foi esse comportamento aí e responder aquela pergunta, né? Será que se eu tivesse mantido esse dinheiro por longo prazo e não tivesse vendido nada das minhas ações até hoje, como é que teria sido o resultado? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vem na tela aqui comigo. Ó, uma coisa interessante só para recapitular, a gente fez aqui a compra, né, de várias ações na época, chegamos até 64 mil reais, né, com valorização e compras, e depois eu fiz a venda de praticamente tudo aqui, tá? Fiquei praticamente zerado, né? E agora estou fazendo a carteira de novo e reinvestindo aqui com objetivo de longo prazo, tá? Comentei também para vocês que o meu objetivo anterior era juntar 50 mil reais e vender para poder abrir um negócio. Fiz isso, graças a Deus deu certo, porque eu peguei um momento de valorização quando fui fazer a venda, então ganhei bastante dinheiro com isso e foi muito bacana para mim. Talvez eu não repetisse isso novamente, tá? Talvez não, certeza que eu não repetiria porque o risco é muito alto. Mas deixa eu mostrar para vocês um negócio interessante aqui. Se a gente entrar aqui, deixa eu ver aqui, no recebimento de dividendos, mostrando um negócio interessante para vocês aqui. Se eu colocar um período maior aqui, de 5 anos, vocês estão vendo aqui que foi uma escadinha, né? A gente acabou tendo um recebimento de dividendos aqui bem constante, né? E aumentando com o tempo, ó, que era interessante, né? Então, como na época eu não estava focado em tanto dividendo, acabou que esse não era o objetivo. Eu pegava empresas que poderiam valorizar no curto período de tempo para eu poder dar tempo eu vender e vender com lucro. Então, mas mesmo assim acabava que essas empresas pagavam dividendos e eu recebia. Então, no mercado você vai ter praticamente situações diferentes, né, de empresas diferentes. Então, você tem empresas que focam no crescimento, elas estão em fase de crescimento e distribuem poucos dividendos, e tem empresas que elas já chegaram num patamar adequado, patamar de mercado, e elas acabam pagando um pouco mais de dividendo. Eu investi nessas empresas de crescimento e algumas delas até pagavam dividendos, mas o meu objetivo não era esse na época, né? Recebimento de dividendo, era recebimento e era crescimento da ação. Mas mesmo assim ela pagou aqui bastante dividendo, né? Vamos ver aqui. Se a gente colocar aqui de forma anual, vamos ver como é que teria se comportado, né? Eu teria recebido aí um pouquinho aí, R$ 110 no ano de 2019, né, de recebimento de dividendos. Deu um multiplicado aqui no ano de 2020, né, foi para 1.100. E em 2021, 1.068, né, praticamente a mesma coisa. E aí eu fui fazendo a venda, né, em 2021 para 2022 e recebi só R$ 150. E esse ano já recebi aí R$ 303, tá certo? Então é interessante que se eu tivesse continuado, que é o que a gente vai ver agora numa próxima simulação, vamos ver como é que teria se comportado o recebimento de dividendos se eu não tivesse vendido nenhuma ação até hoje. Para isso eu usei aqui o site do Investidor 10, tá? Eu vou deixar os links aí na descrição, mas ele mostra como é que teria se comportado o patrimônio se eu não tivesse vendido, tá? Então aqui é interessante a gente analisar um ponto, né? Eu peguei os dados das compras que eu fiz e coloquei como se não tivesse vendido, tá? Mas aqui começa uma simulação, mas o que teria acontecido se fosse realmente real, né? No decorrer desse tempo, eu poderia ter vendido algumas empresas que estivessem performando mal. Por exemplo, nesse meio caminho tinha a IRB, uma resseguradora. Essa IRB ela teve um escândalo aí, com alguns problemas contábeis no meio do caminho, provavelmente eu teria vendido. Então ela vem, como nessa simulação eu não fiz a venda dela, acaba que ela vai trazer a carteira bem para baixo. Ela e outras empresas. E fora que desde, acredito que 2021 para 2022, eu não fiz novos aportes. Então, a carteira ela acabou não crescendo, porque eu não fiz novas compras depois daquela época. Mas é só para vocês poderem entender que a carteira talvez ela não tenha uma performance tão boa, porque, primeiro, algumas empresas eu teria vendido, se fosse real, e teria feito novos aportes aí de 2021 para 2022. Só para vocês poderem entender isso. Então, vamos aqui entender. Pelo menos se eu tivesse mantido essas empresas, sejam boas e ruins, e não tivesse feito novos aportes. A gente teria chegado aí no valor de R$ 116 mil, né, aplicado. Esse valor estaria hoje, o valor dessas empresas estaria em R$ 105, ou seja, a gente teria perdido aí quase 10% de rentabilidade. E aqui vocês estão vendo o comportamento disso, né? Então, principalmente agora que o mercado está em baixa, a gente estaria perdendo aí pelo menos aí R$ 11 mil, tá certo? E agora que a gente olha aqui nos ganhos de recebimento de dividendo, vamos ver como é que teria se comportado, né? Aqui o gráficozinho, ó, deixa eu olhar primeiro aqui de forma mensal, né? De forma mensal, a gente teria aqui uma escadinha, né? Conforme vai passando os meses, ele vai aumentando, ó. Teve um pico, ia ter um pico bacana, né? No mês de maio de 2022, que a gente iria receber
E a gente teria recebido aí quase que R$ 916, né? Quase R$ 1.000 aí de recebimento de dividendo mensal, né? Então teria sido bem interessante. Depois disso teve uma queda de pagamento de dividendos, né? E aí ele mantém aqui, apesar de ter uma queda, mas ele se mantém aqui praticamente crescendo, né? Então a gente teria recebido nesse período R$ 12.000 aí, quase R$ 13.000 de recebimento de dividendo. Ou seja, se a gente somar esses quase R$ 13.000 aí com aquela perca lá de R$ 11.000, a gente estaria praticamente aí com um patrimônio aí sem a perca da rentabilidade, né? Se a gente for colocar os dividendos lá na conta, tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que, assim, o fato de eu ter vendido, ele me rendeu até um pouco mais, né? Então, os R$ 50.000 que eu fiz a venda aí dessas ações, ele me rendeu um outro negócio que é bem mais rentável do que a Bolsa de Valores, só que é um negócio que precisa da nossa atenção ali diretamente, né? Então, são coisas diferentes. Então, empreender vai te gerar mais dinheiro. Quando você empreende por terceiros, que é pela Bolsa de Valores, comprando empresas de outras pessoas, é uma outra coisa diferente, vai te trazer uma outra rentabilidade. Então, a minha forma de investir é ter vários tipos de negócios diferentes, né? Hoje eu trabalho, investo em mim mesmo, né? Com estudo, trabalho e tal. Tenho outros negócios que são tocados pela minha esposa e tenho o investimento da Bolsa de Valores e aí estou à procura de mais formas de investimento. Então, a minha ideia é que eu tenha uma cesta gigante de investimentos que eu consiga ter rentabilidade. E caso tenha um problema com algum investimento, ele não seja aí um problema tão grande, porque eu vou ter outros investimentos. Essa é a minha sugestão para vocês, que vocês possam entender se faz sentido para vocês, tá certo? Espero que tenha feito sentido para vocês. Esse vídeo é mais uma simulação do que teria acontecido, né? De vez em quando eu me pego pensando que eu poderia já estar aí com esses R$ 116.000 aí, mas a minha decisão foi a mais acertada na época, né? E agora vamos correr para poder a gente passar desses R$ 100.000 e investir na bolsa, manter os outros negócios, adquirir outros negócios aí no meio do caminho e conseguir aí ter uma tranquilidade financeira no futuro para mim e para os meus familiares, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, faço de coração, espero que o objetivo aqui é sempre te trazer um conteúdo bacana para que agregue conhecimento para você, de que alguma forma possa, ou você concorde ou possa discordar, mas se fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, aproveita e deixa o like aí, que isso facilita e faz com que eu continue agregando conhecimento, tentando trazer um conteúdo mais bacana para vocês. E se você acha que pode ajudar outra pessoa, aproveita e compartilhe com outra pessoa, tá bom? Obrigado e até a próxima.